Bem, povo abençoado, que oportunidade vir até vocês novamente, mediante esta tremenda mensagem que nós recebemos nesta última quarta-feira. E eu quero começar anunciando, primeiro de tudo, que nesta noite não teremos culto global, para dar a todos a oportunidade de quebrar o seu jejum e descansar muito bem, porque amanhã teremos muitas cruzadas. Então tenho certeza de que vocês gravem esta mensagem, porque assim podemos tocar mais tarde da noite. Então certifiquem-se de gravar todos os sistemas preparados para que todos possam ouvir o que o Senhor está dizendo. Então, vocês poderão tocar a mesma mensagem mais tarde à noite. Eu sei que muitas vezes os meus telefones são grampeados. Há pessoas muito perversas neste país que grampeiam o meu telefone. Mesmo quando eu estou ao vivo no ar, eles grampeiam o meu telefone para que vocês não ouçam. Mas o Senhor vai recompensá-los algum dia de uma forma que vai espantar a terra inteira, porque eles não grampearam o telefone de um homem, mas o telefone de Deus. Então tenham certeza de que toda vez que a minha voz começar a quebrar e cortar, então eu vou ligar novamente, porque eu preciso cobrir e eu preciso ter certeza que nós precisamos gravar esta mensagem e tocá-las durante a noite. Então anunciamos que nesta noite não teremos o culto global, porque hoje nós estaremos quebrando o jejum. Então, às 5 horas, vocês fecham a transmissão e colocam instrumentais para poderem honrar o santo jejum do Senhor e para as pessoas se prepararem para quebrar o jejum. Nós esperamos estas cruzadas amanhã em Dandora. Toda a cidade vai acordar com cruzadas. Vai ser um sério evangelismo. É por isso que nós não teremos o nosso culto global. Nós estamos honrando o jejum para que as pessoas possam quebrar o santo jejum. Mas nós vimos que o Senhor falou de uma forma tão surpreendente naquela visão de 4 de março do ano de 2022, muito recente. E você pode ver que essa igreja é tão abençoada. Eles estão se alimentando diretamente do Deus Todo-Poderoso, do trono do Deus Todo-Poderoso. E nesta mensagem esta mensagem que eu ouvi, você pode ouvir muito claramente que o Senhor, de uma forma muito estratégica, falando a respeito da enormidade do poder inexplorado da ressurreição de Cristo. E o Senhor está dizendo que a ressurreição de Cristo apresenta a história épica, a enorme história do Senhor Deus Todo-Poderoso e da sua soberania. Que a mensagem da ressurreição de Cristo é a demonstração da soberania de Deus para a humanidade mortal. É a história da criação de Deus. A mensagem da ressurreição de Cristo é a história da criação de Deus e da bênção de Deus sobre a sua criação, e como que a tentação chegou e como que o pecado entrou na paisagem. E o exílio e a apostasia consumiram, como nós podemos ver em Gênesis 3, 23 e 24, a humanidade é expulsa, ela não pode mais entrar no caminho que conduz para a árvore da vida. Que a ressurreição naquele exílio e apostasia, quando foram expulsos, agora se torna a história suprema da salvação e da redenção do ser humano. E o juízo dos rebeldes e a eternidade no céu, o estado eterno. Isto resume a mensagem que eu ouvi. Se você me dissesse para resumir em uma frase, eu diria que esta é a mensagem que eu ouvi a respeito da ressurreição de Cristo. É a história da soberania de Deus, Yahweh, e da criação de Deus. A história das bênçãos deles da parte de Deus, e a tentação e pecado, e como que eles caíram e foram lançados em apostasia e exílio, fechados para fora em Gênesis 3, 24. Querubins da glória fechando-os para fora para não terem acesso à árvore da vida.
E então, a salvação de Cristo. O juízo de Deus para os rebeldes, depois da salvação, ressurreição, pronuncia juízo. E a eternidade no céu, o estado eterno para aqueles que são fiéis. Eu ouvi ao pastor Morris, da cidade de Nova York, e o pastor Morris essencialmente disse que bem diante desta geração está a transfiguração dos 2 megaprofetas de Deus em Kakamega, Helsinki, Nairobi e Menengai 4. E neste processo, ele essencialmente disse que o poder que ressuscitou a Cristo agora mesmo está sendo manifestado diante dos olhos desta geração quando o Senhor transfigurou os seus profetas. Isso é muito sério. Isso é absolutamente muito poderoso. É uma abordagem muito séria de Deus para uma geração que não tinha nenhuma esperança e haviam se apartado. Na mensagem que você tocou, a mensagem que o Senhor Deus que me espantou, a forma como o Senhor a deu com poder, neste último meio da semana, ela dá a história de como o conflito realmente termina. Como que o conflito que começou em Gênesis 3:15, como que termina em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, quando finalmente a ressurreição dá poder ao homem, a morte é aniquilada e destruída, e o casamento do céu com a terra acontece quando finalmente o novo céu e a nova terra se unem. Deus envia a nova cidade de Jerusalém. Esta é a conversa que eu ouvi quando o poder da ressurreição foi instruído, a criação do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém. Aí começou o casamento do céu e da terra, do novo céu e da nova terra. E a nova criação vindo para viver com Yahweh para sempre. Esta é a mensagem que eu ouvi, que vocês tocaram. Se você me pediu, se eu pudesse resumir, este é o resumo que eu estou dando a respeito do poder da ressurreição de Cristo. Que a nova criação, que esta ressurreição de Cristo trouxe à existência, comandou que existisse, depois da natureza do homem ter caído, então a incorruptibilidade, a imortalidade, a imperecibilidade, agora vem para a nova criação. E a nova criação agora pode viver para sempre com o Senhor Yahweh. Então, a história e a conversa da ressurreição de Cristo é essencialmente o povo da aliança de Deus sendo admitido na glória, no estado eterno. Foi isto que eu ouvi nesta tarde. E Deus agora está vindo para habitar com seu povo eternamente, fazendo novas todas as coisas, dando a vocês corpos gloriosos, corpos ressuscitados, corpos eternos. E o que eu ouvi é que o novo jardim do Éden, o santo agora, o paraíso de Deus, torna-se criado pelo poder da ressurreição. É isso que você vê em Apocalipse 22, o novo jardim do Éden. O jardim do Éden finalmente restaurado. É isto o que eu ouvi nesta tarde. Se você realmente me perguntasse, me solicitasse, e me perguntasse, o que você ouviu? O que você realmente ouviu nesta noite? Nesta tarde, é isto que eu te diria. Eu te diria que o poder da ressurreição é a demonstração da soberania de Deus, o Deus Todo-Poderoso diante de uma geração. E Deus está demonstrando isso de uma forma muito espantosa, de uma forma muito tremenda, ao transfigurar os seus profetas. Agora, então, ele demonstrou bem diante dos seus olhos. Em Apocalipse 22, ele diz o seguinte, foi isto que eu ouvi. O que você vê em Apocalipse 22, versículos 1 e 2, ele diz,
Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Quando nós estamos jejuando assim, no último dia do jejum, no calor da África, assim, e você ouve sobre esta água clara como cristal, você deseja bebê-la para ter vida eterna. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, descendo do meio da rua principal da cidade de Deus. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, significando, esta árvore produz frutos eternamente, eternamente. Esta árvore da vida produz frutos eternamente, produz frutos eternamente, eternamente, dando seu fruto todo mês. É como se o calendário do céu, depois que o tempo acabou no estado eterno, a árvore da vida talvez seja aquela que estabeleça o calendário do tempo no estado eterno, dando seu fruto todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Lembram-se das folhas que o Senhor tem constantemente me dado, as folhas da árvore da vida que literalmente levantaram muitos aleijados e estabeleceram a autoridade do sangue de Jesus. Então, se você me perguntasse o que eu ouvi nesta tarde, e a mensagem da ressurreição de Cristo, então eu posso te dizer que eu ouvi que a árvore da vida estava fechada para a humanidade. Mas agora, a ressurreição de Cristo dá à humanidade um novo acesso, que agora toda a humanidade recebeu acesso para a árvore da vida, enquanto eles crerem. E que aquela árvore eternamente produzirá frutos dentro de você. Eu ouvi que o novo jardim do Éden, o novo paraíso está aberto para nós, está aberto para você. Que a árvore da vida aprofundou profundamente as suas raízes no rio da vida. E ela se alimenta daquele rio. Porque aquele rio vem do próprio Deus. Eu vi aquele rio. Ele flui de trás do trono de Deus assim. Atrás do trono de Deus assim. Detrás da arca da aliança de Deus no céu. Então este rio flui com alimento para a vida. E corre diretamente para a cidade santa, porque a ressurreição traz vida eterna, vida eterna. Portanto, todos os santos que estarão lá serão alimentados com a vida, eternamente alimentados por Deus. O poder de Cristo, restaurando a humanidade eternamente. Então, eles governam juntamente com Deus. Foi isso que eu ouvi. Que o poder da ressurreição que Cristo liberou naquele dia, quando Deus o ressuscitou, portanto, pegou a restauração da humanidade e a lançou mais alto, um nível mais alto do que o Jardim do Éden. Agora nós temos o paraíso melhor, a Nova Jerusalém. Este é o propósito da ressurreição, da Nova Jerusalém, que a ressurreição criou. Mas o poder da ressurreição é aquele que criou o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém e a escada de Jacó, que finalmente se cumpriu através da ressurreição de Cristo. Gênesis 28. Quando finalmente a escada de Jacó é alcançada, a humanidade foi conectada com o paraíso, reconectada com Deus. Mas o mais importante para mim é o fato de que a ressurreição de Jesus
Eventualmente, embora tenha sido Israel que tenha matado Jesus, mas a ressurreição de Jesus agora centralizou Israel como fundamento da nossa eternidade, da sua eternidade. E a Nova Jerusalém, o nome dela é por causa da Jerusalém de Deus, a cidade santa de Deus agora. O nome dos 12 apóstolos. Se você ler o livro do Apocalipse 21, a partir do versículo 15, ele fala a respeito da Nova Jerusalém. O anjo que falava comigo tinha uma vara de medir de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e descobriu que ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento e a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Este é um quadrado perfeito. E isto o Senhor pegou do Santo dos Santos em Israel. Porque se nós tivermos a chance de ler 1 Reis, capítulo 6, versículos de 19 e 20, isto é o que ele diz. No livro de 1 Reis, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ele diz, e ele preparou o santuário interno dentro do templo para colocar ali a arca da aliança do Senhor Deus. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. É um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Um quadrado. E a partir de lá, o Senhor pegou o desenho de Jerusalém, dentro do templo, e ele agora desenhou e projetou a Nova Jerusalém. É por isso que ela tem tantos estádios de comprimento, a mesma medida de altura, de largura e de comprimento. Então Deus centralizou a eternidade sobre Israel. E o que é mais impressionante para mim é que se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 17, ele diz o seguinte, em Apocalipse 21, versículo 17, ele diz, o anjo mediu a muralha usando medida humana. Então o Senhor centralizou o ser humano, a humanidade, no desenho da cidade. Significando, esta é a sua cidade, esse é o seu lar. Como você pode viver toda a sua vida nesta terra sem conhecer o poder da ressurreição que Jesus liberou, que te dá o bona fide para ser bona fide cidadão do reino do céu? Da Nova Jerusalém, como você pode viver a sua vida assim, em uma ignorância tão grande? Então, o que eu ouvi desta mensagem nesta tarde me diz que Deus, através do poder da ressurreição de Cristo, Cristo agora fez novas todas as coisas. Porque o poder da ressurreição de Cristo tornou-se manifestada naquilo que você vê em 1 Coríntios 15, a imortalidade, a incorruptibilidade e a imperecibilidade, a derrota do pecado que você vê no corpo ressuscitado, que os santos terão, o corpo glorioso. Então, em Apocalipse 21, do 1 ao 8, ele agora está falando muito claramente a respeito da novidade de vida, a nova vida, o novo relacionamento com Deus, a nova Jerusalém. Em Colossenses 3, do 1 ao 4, ele te diz para começar a focar. Portanto, foque os seus olhos, o seu coração, as suas almas, as suas mentes, lá em cima, no reino do céu, onde Cristo está assentado à mão direita do poder de Deus.
A ressurreição do Cristo abriu tudo isto para vocês. Quando você lê Filipenses capítulo 3, 20 e 21, a ressurreição de Cristo é ela que te deu a novidade de vida, o corpo glorioso, o corpo eterno e o novo relacionamento com Yahweh. Se vocês vissem em 2 Coríntios capítulo 5, o povo abençoado, onde ele disse, em 2 Coríntios capítulo 5, o Senhor disse, no versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Este é o resumo que eu daria para vocês. Se você me perguntasse o que você ouviu nesta tarde, esta mensagem da ressurreição de Cristo, eu resumiria com este versículo. A nova criação, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, o novo ser, o novo você, santo, separado do pecado. O cidadão do céu está em Filipenses 3, 20. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Quando Deus viu que tudo era perfeito em Gênesis 1:31 e então em Gênesis 3 até o versículo 20, o pecado, a queda no pecado, a experiência do pecado pela humanidade, o juízo do pecado e a morte e o juízo do grande trono branco. Gênesis 3 e Apocalipse 20, versículo 11. Então, em Efésios, se vocês tiverem tempo, enquanto eu termino, no livro de Efésios, capítulo 4, eu vou ler o 22 e o 24. Ele diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos seus desejos enganosos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado para ser como Deus e Cristo, em justiça e retidão. Este é o poder da ressurreição que eu ouvi nesta tarde. Isso é muito sério, povo abençoado. A enormidade da ressurreição de Cristo. Isto é muito poderoso. E ele diz, no livro de João, capítulo 1, se você abrir lá comigo enquanto eu termino, em João capítulo 1, se tivermos tempo para ler, ele diz o seguinte, versículos 13 e 4, então 14. No 13 ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vejam o poder criador dele. Ele é o Criador. Então, quando ele veio e morreu e ressuscitou, ele simplesmente demonstrou aquela soberania de Deus, aquela divindade de Deus, aquele poder que ele tinha para criar novas, porque a humanidade não podia ser renovada, corrigida, restaurada, reabilitada, refabricada, remendada, ajustada. Não! O pecado foi extremamente tóxico, a ponto dele ter que criar uma nova criação. No versículo 4 ele diz aqui, nele estava a vida, e esta vida era a luz de todos os homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam, não prevaleceram sobre ela. Então, o poder da ressurreição é uma âncora tão tremenda para o ser cristão. É uma profecia e uma promessa tão tremenda de Deus para vocês. O poder da ressurreição. E ele diz, no livro de 1 João, 1 João capítulo 13, enquanto eu termino no versículo 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, significando que a maior parte do estado eterno é escondido. Mas nós sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos como Ele é, porque então veremos como Ele é. Este é o resumo da mensagem que eu ouvi nesta tarde.
que enquanto que a ressurreição de Cristo Jesus comandou que toda a humanidade para agora ser ressuscitada, isto significa que alguns serão ressuscitados, os justos para a vida eterna, alguns ressuscitaram para serem julgados, Apocalipse 20, de 11 a 15, e irão para o lago de fogo. E esta ressurreição também comandou os juízos de Deus sobre os rebeldes. Nós vimos Atos 17, 30, 31, que agora ele comandou para que todas as pessoas se arrependam, porque ele já determinou um dia de juízo, e ele até mesmo já levantou o homem que vai julgá-los, e ele trouxe a verdade ao ressuscitá-lo, que este é o juiz. Então, esta ressurreição de Cristo até mesmo comandou os juízos de Deus sobre a humanidade. E então ele comandou a recompensa eterna para os fiéis, e agora nós vimos em Apocalipse 21 e 22. Então que o Senhor os abençoe, povo abençoado, o Messias está vindo. Este foi o meu resumo e a minha contribuição, e aqueles que querem receber o Senhor, repitam depois de mim. Digam, poderoso Senhor Jesus, eu te peço para estabelecer o meu coração no poder da ressurreição de Cristo, para que eu possa viver para a eternidade, para o reino de Deus. Por favor, perdoe o meu pecado e guia os meus passos para o glorioso reino de Deus. Eu te recebi, meu Senhor Jesus, no meu coração como meu Senhor e Salvador. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo, está feito agora. Então, povo abençoado, o Messias está vindo. Que poderosa mensagem o Senhor falou naquela visão de 4 de março de 2022. Uma conversa direta, e tornou-se uma conversa muito profunda. Eu estou simplesmente tão espantado com a profundidade e o poder das mensagens. As mensagens que Deus está liberando diretamente da sua sala do trono para esta igreja, através desta rádio, 105.3, 105.9 FM terrestrialmente. Eu estou tão espantado, porque no princípio nós planejávamos passar por Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, versículo por versículo, mas o Espírito de Deus veio, Deus Pai desde o céu agora, comandando o caráter desta mensagem. E Ele está abrangendo toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. E Ele está nos guiando através das suas tremendas visões e voz faladas aos seus servos. Até mesmo Cristo vindo e falando comigo no dia 18 de outubro de 2021 a respeito de, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. A ressurreição é tudo na sua salvação. Que vocês foquem na ressurreição de Cristo. E no poder que ela exala para que vocês possam entrar na eternidade. Que o Senhor os abençoe. Obrigado, Todarabá. Obrigado.